Irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos, os que estão aqui, os que estão em casa, em algum lugar, assistindo a transmissão do nosso culto. O desejo do nosso coração é que Deus possa estar edificando sua vida, consolando você, lhe dando fé e forças para continuar nessa jornada maravilhosa que é andar com o Senhor. Aqueles que nos escutam também, que ainda não fizeram uma decisão por Jesus, nós deixamos aqui o nosso abraço e o desejo que a palavra de Deus encontre lugar em seu coração. Digo isso porque nós recebemos comentários, a mídia me manda quando chega, de pessoas que assistem. Esses dias alguém, e eu quero mandar um abraço para essa pessoa, me perdoe, não me lembro o nome agora, que assiste, tem o costume de assistir os nossos cultos, não é convertida ao Evangelho, mas diz que gosta muito de assistir os nossos cultos, e também aqueles irmãos que estão em algum lugar, como Aguinaldo, lá no Rio de Janeiro, e tantos outros. E é você que nos visita, temos ali algumas pessoas, que Deus possa abençoar suas vidas, e sinta-se em casa, essa é a casa de Deus, sejam bem-vindos. E precisando de nós estamos aqui para ajudá-los naquilo que for possível. E eu queria agora compartilhar a palavra de Deus com vocês. O texto está lá em Samuel, capítulo 1, por favor. Samuel, capítulo 1, nós vamos ler, é um texto bem conhecido dos irmãos, é um texto que vai, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, a primeira parte, aonde Josué é desafiado a suceder Moisés e assim cumprir as promessas de Deus na vida daquele povo. No verso 1 do capítulo 1, está aí, no Data Show, vai dizer assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heveus e dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol será os vossos limites. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Se forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi aos seus pais, falando aqui de Abraão, possivelmente. Então, somente ser forte e muito corajoso para cuidares de fazer tudo quanto está escrito na lei que Moisés vos ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos orar mais uma vez, de cabeça curvada, você em casa e você aqui. Peça a Deus que fale ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, é um privilégio estarmos aqui como família de Deus, cultuando e bendizendo o teu nome. Que nessa noite, como só o Senhor pode fazer, através da internet e aqui conosco, o teu Espírito possa agir, iluminando os olhos dos nossos corações para entendermos tua voz, os teus propósitos e planos e a grandeza das tuas promessas para o teu povo em todos os tempos. Pai, que possamos estar apaixonados e, Deus, sedentos de aprender da tua palavra do Senhor, que é humilde e manso de coração, para que encontremos paz e descanso na pessoa de Jesus Cristo. Assim nós oramos e desde já te louvamos. Amém. Esse é um escrito muito conhecido, o livro de Josué, e ele começa de forma triste, porque o livro começa Deus falando e dizendo: o meu servo Moisés está morto. Então, se a gente ler com bastante atenção, Josué é chamado por Deus já com a notícia, ele sabia obviamente, mas Deus fala a Josué: olha, Moisés está morto e eu tenho agora, a obra continua. E Deus vai falar a Josué
entregar uma mensagem para Josué. E minha ideia nessa noite é falar um pouco do livro, do contexto histórico do livro, um pouco da vida de Josué e tirar lições tanto do livro quanto da vida de Josué, daquilo que significa para as nossas vidas hoje e o chamado de Josué aqui no livro de Samuel, de Josué capítulo 1. A primeira coisa que eu queria ver com os irmãos aqui é que a lei está posta aqui, que é a palavra de Deus, mas entenda que Josué não tinha todo o Novo Testamento, nem tampouco todo o Antigo Testamento. Josué tinha apenas o escrito, que eram os 4 livros que Moisés havia escrito ou divulgado, falado para aqueles. A disposição do cânon hebraico é bem diferente da nossa, irmãos. E isso é interessante os irmãos entenderem, porque aqui nós estamos falando sobre, o livro está falando sobre a Torá. Não confunda a Torá com a Taná. A Taná é todo o Antigo Testamento para o judeu. A Torá é parte do Antigo Testamento, que são os 5 livros que a gente conhece também como Pentateuco. E a disposição dos livros para os judeus é diferente da nossa. E isso, quando a gente entende, fica mais fácil compreender o que Deus estava falando, por que ele falava, a disposição desses livros. Então, os 5 livros se chama Torá, como a maioria conhece. A Tanar é todo o Antigo Testamento, não o Velho Testamento, porque parece pejorativo e a gente está se desfazendo. Então, a Tanar, né, todo o Antigo Testamento. Os judeus, obviamente, não acreditam no Novo, não é? Por isso que não citam, porque eles não creem que o Novo Testamento seja inspirado pelo Senhor. Então, a Torá representa os 5 livros de Moisés. A divisão do cânon, depois, no hebraico, né, na disposição dos judeus, vem a Neviim, que são os profetas, diferente da nossa disposição, que vai de Juízes a segundo a Reis, né, que são os profetas menores. Veja que aí já mudou tudo, né? Eles pegam a lei e depois já partem para profetas menores. E Ketuvim, aliás, que são os escritos, que aí vai de Josué. Josué, por exemplo, está nos escritos. Josué está nos profetas, e não nos escritos, que seria para nós os livros históricos. São 3 divisões diferentes. O nosso vem a lei, vem os históricos, vem os poéticos, profeta menores, profeta maiores. Essa é a nossa disposição, que é bem diferente do cânon que os irmãos conhecem. Esse livro inicia falando sobre o chamado de Josué e a importância de Josué para a palavra de Deus. Josué foi um servo de Moisés, o sucessor de Moisés. Está descrito lá em Gênesis 12, 7, que Deus está cumprindo aqui a sua palavra dita a Abraão, para que a terra fosse dada ao povo de Israel. Então, nesse livro, nós já encontramos a fidelidade de Deus, levando o povo do Senhor à sua promessa. Josué era jovem ainda, um desafio muito grande para a vida dele, e assim nós já aprendemos que, a despeito da nossa maturidade e idade, não estou dizendo que ele não tinha nenhuma maturidade, mas era novo. Quando a gente coloca Josué e Moisés num paralelo, eu falo, meu Deus do céu, como alguém vai assumir a posição de um líder como Moisés? Mas Deus incumbiu Josué de fazer isso para dizer aquilo que foi escrito aqui na pastoral e na leitura responsiva, de que a obra é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus, e independente de quem seja a pessoa, a obra e as promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele é quem faz a sua obra. E você tome isso para a sua vida, para entender que, a despeito de você se achar assim um assado, Deus pode fazer. Quando Ele quer, Ele faz, porque Ele é soberano e Ele é poderoso. Nós vamos perceber aqui nesse escrito, e eu estou só fazendo a primeira parte da introdução, de que o Senhor desafia Josué a levar uma nação toda a entrar na terra da promessa. Essa terra da promessa, a gente sabe que é uma figura daquilo que Cristo ia fazer um dia com a sua igreja, morrendo por nossas vidas e nos dando descanso. Fala, mas eu não tenho descanso, pastor, é uma luta a minha vida. Não, se você converteu, se entregou sua vida para o Senhor, sim, você tem o descanso. A eternidade lhe espera, apesar dos
problemas que lhe rodeiam, você tem paz no seu coração, você tem a convicção de que Deus é com você, e Josué é essa figura de Cristo que leva o povo a entrar no descanso do Senhor. Ainda podemos observar aqui, logo na introdução do livro, que a terra era uma promessa, mas ela não estava vazia. 7 nações poderosas e bem mais preparadas do ponto de vista bélico estavam assentadas ali, e Josué tinha um desafio grande de agora fazer o povo de Israel conquistar aquela terra para que se cumpra a promessa do Senhor. Então a gente aprende aqui, em primeiro lugar, sobre a soberania de Deus. E isso é importante nós entendermos. No verso 2, quando ele chama, Deus promete e cumpre a sua palavra. Pode colocar o verso 2 aí. Ele diz, Moisés, meu servo, vai dizer que Josué era servidor de Moisés, mas ele vai dizer, assim como ele jurou, como ele prometeu. Então, a soberania de Deus de usar e de cumprir as suas promessas, chamando um sucessor. Deus, na sua soberania, não está na mão de ninguém, não depende de ninguém. Deus chama e usa a quem Ele quer, porque Deus fez um pacto com aquela nação. Moisés foi um grande líder. Para os irmãos terem noção da grandeza de quem foi Moisés, agora esse povo vai ter que pegar na espada, vai ter que cavar, vai ter que arar a terra, vai ter que expulsar inimigos. Não foi assim com Moisés. Moisés levantava a mão e o povo de Israel vencia. Moisés pedia pão, Deus mandava, dizia que o povo precisava de água e a água brotava. Moisés nos remete ao sobrenatural de Deus, a uma liderança que experimentou e que levou o povo a experimentar coisas tremendas da parte de Deus. Agora, a nova gestão de Josué, Deus continua sendo Deus e podendo fazer todas as mesmas coisas, mas agora Deus vai treinar esse povo para que esse povo conquiste aquela terra, mas de forma diferente. E para fazer isso, o texto sagrado adverte Josué para que advirta o povo que eles precisarão da palavra de Deus. E o texto, como palavras para que seja bem sucedido, aonde pisar a planta dos teus pés eu te darei, vai dizer, medita de dia e de noite na palavra. Então perceba que é muito interessante quando nós entendemos que o texto está prometendo, Deus está cumprindo sua promessa soberana, mas dizendo a palavra é a base para que tudo isso aconteça. Deus é soberano e Ele lembra que a aliança que Ele fez com Abraão vai se cumprir e a terra será dada. Meus irmãos, Deus já lhe fez lá no fundo do seu coração alguma promessa em particular? Aquele dia que você converteu, ou na sua caminhada, algum dia Deus falou assim profundamente, disse assim, filho, filha, não se preocupe, eu vou cumprir minha palavra, eu vou mudar isso ou aquilo na sua vida, na história da sua família. E o tempo passou, e aqui já correu-se 40 anos, só ali de deserto, muito mais desde a promessa a Abraão, e Deus está cumprindo. E às vezes a gente fala, acabou, Deus falou, mas não vai cumprir. Eu queria te dizer que Deus soberano, Deus de aliança e de pacto, Ele não falha na sua aliança, Ele só quer que o seu povo permaneça firme, confiado na sua lei. Um amém? É assim que é. Mas para isso o texto vai nos ensinar sobre a necessidade de obedecer à lei. No caso de Josué e do povo de Israel, aqui a Torá, a lei, os 5 livros, o Pentateuco conhecido. E ele vai dizer que eles prestassem atenção, que meditassem na lei de dia e de noite, para que o caminho fosse bem sucedido. A centralidade na palavra de Deus, irmãos, verso 7 e verso 8, pode pôr aí. O sucesso de Josué não dependia apenas dele, mas dependia da forma e da obediência dele à palavra de Deus. O sucesso de Josué dependeria da obediência dele à palavra e à observância da lei do Senhor. Constantemente, ele vai dizer diariamente, ele vai dizer de dia e de noite. Fora a soberania de Deus, de cumprir a sua palavra e de usar quem Ele quer, mesmo com a morte de um líder tão grande, Ele escolhe um jovem homem para continuar os seus projetos. Deus também pede a cada um de nós que obedeçamos a sua palavra. E nesse ponto nós precisamos pensar e refletir que nós queremos a promessa, mas muitas vezes não queremos cumprir
a ordem de Deus, que é obedecer. E o texto, ele dá a palavra para o cumprimento da promessa. Jordão vai se abrir, cidades vão ser conquistadas. Não vou dizer que conquistaram toda a Canaã, porque não deu, mas boa parte. Mas tudo isso porque Deus pede obediência. E aqui nós refletimos e meditamos para as nossas vidas, em especial, cada um de nós. Temos sido obedientes e fiéis à palavra do Senhor. Não temos apenas a Torá, temos todos os escritos do Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, temos orientação de Deus para cada detalhe das nossas vidas. Eu fico impressionado quando um evangélico, eu vou usar aqui a figura de um pastor, quando ele vai falar de assuntos diversos. Um pastor não é um psicólogo, mas ele fala sobre emoções e sobre mente. O pastor não é médico, mas ele fala sobre saúde. Um pastor não é um psiquiatra, mas ele, usando a palavra, ele vai aconselhar. Um pastor não sabe da previsão do tempo, mas ele vai falar e opinar sobre isso. E em quase tudo, eu não consigo ver nada que do púlpito não possa ser falado, mas ele não faz nada disso baseado na ciência, nem em profissões. Tudo que falamos é com base na palavra de Deus. Digo isso para os irmãos entenderem, que para cada momento, aspecto da sua vida, a palavra de Deus tem resposta. Então devemos consultar e devemos ir à ciência, sim, a ciência boa, correta, que está alinhada com o Senhor, mas não antes, não é? De irmos à palavra do Senhor e buscarmos o conselho e a direção de Deus. Por isso, o texto sagrado vai pedir obediência. Medita, não te aparte, não saia. E a igreja não pode, de maneira nenhuma, abrir mão de ouvir Deus, de fazer um crivo, ouvir qualquer coisa. Tem uma novidade aparecendo, tem isso ou aquilo. Ok, não tem problema, desde que eu e você, tudo que chegar a nós. Eu só queria fazer um exercício aqui. Eu queria colocar e trazer o crivo da palavra sobre esse assunto, sobre essa situação. Fazendo isso, nós estamos cumprindo o que o Senhor nos pede aqui, meditar na sua lei. Porque o sucesso que o texto diz aqui, então terá sucesso antes, há um acordo feito. Para que o sucesso venha, ou seja, para que você consiga ser bem-sucedido, como o texto sagrado também fala, é preciso esta obediência. Quanto temos observado a palavra do Senhor. Mas ainda no texto, nós vamos ver a figura de Jesus Cristo na pessoa de Josué. Yeshua é a tradução do hebraico do nome Josué, que significa ele é o Salvador, o Senhor é o Salvador, e por isso remete a Jesus Cristo, que fez e nos colocou na herança eterna, e Josué coloca o povo na herança prometida a Abraão, a terra prometida. Então a figura de Cristo no Velho Testamento sempre esteve, desde o Gênesis. Ele é uma figura daquilo que seria apontado em Jesus Cristo, a sua missão de conduzir um povo às mansões celestiais. E nesse sentido o livro de Josué é tremendo. E então Josué aqui, como figura de Cristo, estava levando o povo, conduzindo o povo para o descanso. Meus irmãos, nós aprendemos aqui nesse escrito, nesse livro que é tão tremendo, que nós temos um comandante. Se Josué era o comandante desse povo, Cristo é o comandante da minha e da sua vida. Então, para alguém que está começando o ano, é importante você refletir, eu vou deixar que Deus comande e governe a minha vida. Cristo é o meu comandante, Ele vai me levar ao lugar de descanso, pensando nas suas emoções, pensando na sua vida familiar, pensando na sua vida espiritual, pensando na sua vida material. Como Josué tinha a missão de levar esse povo a um descanso da promessa de Deus, sendo a figura de Cristo, porque o seu nome aponta para isso, o Senhor é a salvação, e Deus é a minha salvação, em Cristo Jesus é a sua, Ele também está nos conduzindo. Então perceba que a palavra é Cristo, que a palavra Deus é a palavra, mas é preciso entendermos que precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecê-la, e que aponta mais uma vez como figura de Jesus, mas também para a obediência à palavra do Senhor. A conquista simboliza
a vitória definitiva do homem, no nosso caso a igreja, contra o pecado e contra o diabo. Josué era a figura que representava a conquista da terra. Os inimigos, as 7 nações, que Josué ia lutar com aquele povo para subjugá-las, expulsá-las e tomar a terra, era o caso do que ia acontecer na história desse povo. Para nós, essa figura de Cristo que está aqui representada em Josué, é aquilo que Cristo fez por nós, que nos ajuda e que nos ajudou. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, e esta é a vitória que esse general nos concedeu para a glória do seu nome. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então perceba a importância desse livro. Josué, o texto só nos dá aqui o nome do seu pai, filho de Num, não é? Vai dizer aí logo no começo, ele era da tribo de Efraim, está lá em Números capítulo 13, verso 8, Josué não tinha o nome original de Josué, Josué se chamava Oséias, mas Moisés mudou o nome dele, Números 13, 16, e ele se torna agora em Josué, porque Deus já tinha preparado ele, o significado do seu nome ia apontar para isso, tudo já estava preparado. O texto vai nos ensinar, logo no começo, você pode ler aí, que ele era servidor de Moisés. E ele fez isso desde lá atrás, desde o capítulo 17, de 8 em diante, ele estava ali servindo, caminhando com Moisés nas batalhas ali contra os amalequitas, em Refidim, Êxodo 17, você pode ler isso depois, e ele já estava servindo a Moisés. Moisés subia aos montes, ele estava lá, ele era o último a descer quando viu o seu líder ali, ele estava sendo preparado e forjado por Deus. Isso nos ensina que nós precisamos também ser esse servo do Senhor. Josué deitava água para Moisés. Josué, aonde Moisés ia, ele era a sombra de Moisés. Ele sabia que aquele homem representava a figura de Deus, que aquele homem era um homem especial, que conduzia e que Deus usava, então ele queria aprender, ele queria servir. Ele amava Moisés, e nós precisamos entender, se amamos o Senhor, precisamos tomar como exemplo a figura de Josué, que servia a Moisés, e ele não queria nada de volta, ele apenas queria servir, ele batalhava. Josué foi um grande comandante, sendo forjado, e a pergunta e a reflexão que fica aqui nesse texto, é se nós temos servido, temos nos doado de forma incondicional a causa do Senhor, que não é a causa de pastor, nem de ninguém, senão a causa de Cristo, como foi dito aqui pelos irmãos, como foi dito por Edilson. Nós temos um comandante que não é Josué, mas que prefigurava o nosso comandante, que é Jesus, e até onde estamos disso ele, ou por ele. Josué ia a montes, Josué fazia qualquer coisa para estar com Moisés, servindo. E aprendemos nesse livro que nós somos chamados para servir ao Senhor. Josué estava naquele episódio da espia da terra, que os 12 foram enviados, ali Números capítulo 13, você pode ver isso. Ele e Caleb, enquanto aquele relatório de 10 era péssimo, a Bíblia diz que sobre Josué e Caleb parava um outro espírito, e ali eles disseram não, apesar de serem muitos, apesar de ser mais fortes, ele não negou, apesar de serem bem mais preparados, nós vamos em nome do Senhor. Veja que Josué, junto com Caleb, tinha um outro espírito, e eles tinham a presença de Deus, e eles sabiam que as dificuldades existiam, mas que apesar disso, Deus estaria com eles. Ele deixa um legado, meus irmãos, e ele foi um exemplo de obediência ao nosso Deus, nos ensinando que a obediência e a fidelidade é algo tremendo. Ele foi para com Moisés e assim servindo ao Senhor, preferindo guardar a palavra de Deus. Josué tem uma frase clássica que, por favor, coloque lá, Josué capítulo 24, verso 29 e 30, todo mundo conhece, morreu aos 110 anos, e antes de morrer, ele convoca Israel, e ele dá uma palavra a Israel, mexendo com o brio espiritual daquele povo, e colocando aquele povo na prensa, dizendo o que vocês querem da vida de vocês, e Josué disse, eu não sei vocês, depois de narrar tudo que Deus havia feito, ali naqueles dias, naquele tempo, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Ele pede ao povo para se posicionar e Josué se posiciona. Nós aprendemos aqui que o texto sagrado, que Deus chama esse homem, trata-se de um homem que não ficava em cima do muro, de alguém que se posicionava, de alguém que dizia a verdade do Evangelho, daquele que ele tinha revelação, que era o Pentateuco, que ele diz, eu não sei vocês, depois de expor tudo aquilo que Deus já havia feito, desde os antepassados dele, ele diz, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso nos ensina muito. Legado de Josué, primeira coisa, fidelidade no serviço. Gostaria que você saísse daqui pensando sobre você servir a Deus e a sua obra, qual é a fidelidade. Josué nos ensina que com humildade e diligência nós podemos e devemos servir a Deus com autoridade e dependendo do poder de Deus para alcançar os nossos objetivos. Em segundo lugar, nós aprendemos que a confiança em Deus é tudo. Josué era incapaz de fazer e liderar aquela multidão se não fosse Deus na vida dele. Ele confiou em Deus. Ele confiou na promessa do Senhor, mesmo diante dos gigantes. Nós aprendemos com a vida de Josué dentro do texto e neste livro, que confiar em Deus, em suas promessas, é fundamental para o crescimento e rompimento das nossas vidas, apesar das dificuldades. Elas vão existir, elas não vão sumir, mas nós precisamos nos posicionar, e Josué é um exemplo disso. Em terceiro lugar, coragem e obediência. Josué recebe por várias vezes no texto a orientação de não ser covarde, de ser forte, de ser corajoso, e ele deixa esse legado para o povo de Israel, a coragem e a obediência, e a coragem de obedecer a Deus e a sua palavra. Josué enfrentou batalhas com confiança em Deus. Ele foi um exemplo de colocar pessoas para atravessar um rio que transbordava de uma margem à outra, de ficar igual uns doidos rodeando uma cidade onde poderia morrer facilmente, que era Jericó, e tantas outras batalhas. Josué não teve medo de obedecer à voz de Deus e ir. Eu sei que muitas vezes, a gente já falou em outras mensagens aqui sobre isso, o medo é paralisante, o medo paralisa as pessoas em diversos níveis. Mas o que nós aprendemos aqui é que Josué nos deixa um exemplo de coragem em obedecer a Deus, ainda que o cenário pareça todo contrário. Bom, colocar um povo para atravessar um Jordão, com tantas famílias ali, era um risco muito grande, de famílias serem arrastadas pelas correntezas, e, enfim. Mas ele não temeu isso, ele simplesmente obedeceu. E o chamado e o legado que Josué nos deixa é de obediência. Em quarto lugar e último aqui, falando ainda sobre Josué, é a sua liderança piedosa. Josué era um líder, mas um líder que estava querendo o melhor para aquele povo. Ele liderou o povo com firmeza e fé, e conduziu o povo de Israel com fidelidade diante do Senhor. Ele foi muito firme, e a firmeza é uma coisa importante na vida cristã, porque a frouxidão trará dificuldades e caos na nossa vida de forma geral. E Josué não abriu mão de ser uma liderança piedosa, bondosa, mas firme em fé, para dizer, nós não vamos abrir mão da palavra, da obediência, porque os 9 primeiros versículos da palavra de Deus no livro de Josué é de encorajamento e um apelo para que ele servisse o exemplo de Moisés e andasse meditando na palavra do Senhor. Nós precisamos entender que não há, nem em casa, nem no trabalho, as pessoas estão nos observando. Tem pessoas que querem lhe testar, e vão lhe testar para ver até onde você vai, se você vai abrir mão, se você vai negociar, se você vai... Para isso eu queria dar um pequeno exemplo, de uma história que me contaram há muitos anos atrás, de uma moça que era crente e começou a namorar um rapaz não crente, descrente, mas um bom rapaz, que tinha possibilidade de se converter. Não sei se depois se converteu, mas era um bom rapaz, como tem pessoas boas aí fora. E eles se gostaram, ele visitando a igreja, e se apaixonaram e começaram um relacionamento. Mas ele deixou sempre bem claro para ela, eu não sou da sua religião, eu estou aqui, eu vim, fui convidado, mas estou disposto a namorar, gostei de você. E ela sempre cobrava muito ele de ir à igreja, e ele muitas vezes era firme, ele falou, não vou, não quero, vou quando eu quiser. E ela foi se apaixonando por ele, e ele também se apaixonando por ela.
Mas chegou um nível dessa paixão dessa menina que ele começou a endurecer, falou, não quero, não vou, e ele não queria mais ir à igreja. E uma vez esse rapaz estava meio perturbado, ou já chateado com aquela pressão, e ele chega para ela, vamos fazer o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa, você toda vez fica me pedindo, insistindo comigo, escolha, ou seu Deus ou eu, escolha sua fé, sua religião, faça a sua escolha, assim não dá, não teremos paz, não podemos avançar. E ele deu um checkmate nessa menina. E essa menina, depois de meditar alguns minutos ali na frente dele, talvez derramar algumas lágrimas, disse, não, eu amo você, eu quero ficar com você. E segundos depois, a resposta que ela escuta daquele rapaz, ele diz, mas eu não lhe quero mais, porque você não crê nessa sua fé, nesse Deus que você tanto prega para mim. O posicionamento que Josué teve e a firmeza de Josué nos deixa um grande exemplo na vida, que muitas vezes seremos provados na nossa liderança, dentro ou fora de casa, na igreja, se de fato nós estamos dispostos a abrir mão de coisas até que nos apaixonamos, por amor ao Senhor. Josué fez isso, quando disse, eu não sei vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma síntese do que era o posicionamento de Josué, já no final da sua carreira, de como ele liderou aquela nação durante todo o tempo. Lições do livro de forma geral, para irmos para o fim. Confiança na soberania de Deus. Quando Deus falhou? Você conhece alguma história bíblica onde Deus tenha falhado? Eu acredito que não conheça. Assim como Deus foi fiel em cumprir suas promessas a Israel desde que prometeu a Abraão, Ele continua sendo com a sua igreja, comigo e com você. Podemos descansar na certeza que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo em meio ao caos. Agora não estou falando mais de Josué especificamente, mas daquilo que o livro de Josué nos ensina sobre confiança na soberania. Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, Deus tem tudo sobre a sua mão. E nós não podemos entrar e deixar-nos, nós podemos ouvir, mas não dar ouvidos a tudo que o mundo derrama e todo o tempo está dizendo, e vai minando a sua fé e esperança, de forma que daqui a pouco você não está mais confiante, e nem com esperança, e nem com certeza de que Deus é soberano. De textos como o profeta diz que Deus põe reis e tira reis, Deus faz descer a sepultura e Deus levanta, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, que Deus pode fazer qualquer coisa, que para Deus não há impossíveis, que agindo Deus quem impedirá. Parece que essas palavras vão sumindo no coração da igreja, e a igreja vai sendo sucumbida pelas notícias e pelas revelações dadas todos os dias por diversos jornais. O livro, de forma geral, vai nos ensinar sobre confiarmos na soberania de Deus. Ele prometeu a Abraão e ele cumpriu, porque Deus nunca falha. Nós falhamos, Deus jamais falhará. A segunda lição agora, dentro do livro que nós aprendemos, é a obediência à palavra. Josué foi obediente, mas o livro nos ensina sobre obediência, e eu quero pegar um trecho do livro para dizer que quando nós somos desobedientes, a coisa não vai funcionar. Josué atravessa o Jordão, uma grande vitória, um milagre extraordinário que o Senhor faz. E depois o primeiro desafio, uma das maiores e mais difíceis cidades, já foi derrubada e reedificada várias vezes na história, essa cidade se chama Jericó. Muralhas que passariam um carro em cima, ou talvez um pequeno caminhão por cima das muralhas. Tamanha a estrutura daquela cidade. E é impressionante como há tantos anos atrás, estamos falando aí de mais de 3 mil anos aproximadamente, talvez um pouco menos, isso já era possível fazer. Capacidade e a inteligência que Deus dava aos homens, que o Senhor dava. Mas acontece que esse desafio era muito grande, e Josué ouviu a Deus, obedeceu a Deus, e como numa história que parece de um povo tolo e sem nenhuma noção, ele vai à guerra cantando e marchando. E você conhece o fim dessa história, as muralhas caem pelo grito e o louvor dado a Deus e pela obediência de Israel.
de forma sobrenatural. Pois bem, após essa grande conquista, Josué comete o deslize de não buscar a Deus para a próxima conquista, que era um negócio insignificante perto de Jericó. Eu estou falando de Ai. E quando ele parte para aquela cidade, um desastre acontece, Acã rouba pertences babilônicos, e Deus vem, Israel foge de um povinho pequeno e se perde. Josué fica triste, deprimido, e fala: meu Deus, o que houve? E Deus fala: houve pecado no meio do meu povo, desobediência. Então, Josué volta ao Senhor. Meus irmãos, a obediência à palavra é o segredo para a conquista em nossas vidas. Assim como Josué foi instruído a meditar na prática da lei, que era a palavra de Deus, a igreja deve praticar o estudo, a aplicação de estudar as Escrituras de forma diária, cotidiana. A palavra de Deus é o fundamento das nossas vidas. Eu queria lembrar aquela parábola das duas casas, onde uma era edificada sobre areia e outro sobre a rocha, que significa ali a palavra de Deus. O texto quer dizer que aquele que escuta a palavra e pratica, obedece, aquele que escuta do mesmo jeito, mas não pratica. Aparentemente as casas são iguais, mas uma hora desce as tempestades, sopram os ventos e dão com ímpeto. E qual é a diferença entre o que obedece e o que não obedece? Está aqui. Por isso o Senhor insiste com Josué e diz: medita, faz cumprir tudo que a minha lei diz. Ele diz precisamente, escute isso, quando muitas vezes a gente é duro em algumas questões, isso não pode na igreja, isso aqui não é para um crente, isso aqui não deve ser feito assim, culto é assim, é porque ele diz assim, precisamente, milimetricamente, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, não tem como fazer, deixa eu dar um jeitinho, não existe isso, não haverá resultados. Não é o que eu quero e como eu quero, é o que Deus manda, e Ele é preciso na condução, na exposição daquilo que Ele desejava de Josué, que era obediência irrestrita, nem para a direita, nem para a esquerda, na minha palavra. Isso nos ensina a importância da palavra para as vitórias e conquistas na vida. Eu não estou dizendo que nós vamos ganhar tudo, eu estou dizendo que nós vamos ganhar tudo que Deus quer que ganhemos, amém? É bem diferente. Hoje de manhã estudávamos aqui um texto difícil da Bíblia e vimos isso. Deus não ouviu todas as orações de Paulo. E tratávamos do espinho, que Paulo disse que orou 3 vezes e Deus não quis. Diz: a minha graça te basta. Então, não teremos vitórias em tudo, mas em tudo que Deus deseja para as nossas vidas, teremos a vitória. Quando nós obedecermos a sua voz. Tem até uma canção que o ministério canta: se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer. É exatamente isso. A obediência à palavra. Em terceiro lugar, que nós aprendemos nesse livro, que vai decorrer em todo esse livro e nas conquistas, é a coragem em meio aos desafios. Josué foi um homem de coragem, e esse livro nos fala da coragem. A chamada de Deus para Josué, ser forte e corajoso, é um lembrete para a igreja de hoje, para enfrentar os desafios. As injustiças, as mentiras, os ataques à igreja, os ataques à família, a distorção da palavra. Tudo isso, irmãos, tudo isso é o dever da igreja. Ter coragem para enfrentar, dizer: não, não é assim, não, você está interpretando errado, não, o texto não está dizendo isso, Deus não está falando isso sobre família, Deus não está dizendo isso aqui é qualquer coisa, é misticismo, isso não é palavra de Deus. Josué, e o livro narra um povo que foi conduzido, e os primeiros capítulos nos apontam isso, a ser corajosos mediante os desafios. E a gente sabe, quantos de nós aqui temos desafios diários? Cai um, levanta outro. Passa um tempo, levanta outro. Tem gente até que brinca, fala: eu matei um leão hoje, deixei um amarrado para amanhã. Não é? Não tem essa história? E às vezes não é assim mesmo.
Mas quando nós permanecemos fiéis à palavra e temos a coragem de encará-los e dizer, não, apesar disso, não quero, não vou, eu tenho um compromisso, eu tenho confiança, eu vou mesmo assim, Deus vai honrar a sua palavra. Quarto ponto, que aprendemos aqui de forma geral no livro. Cristo é o nosso líder. Quando nós falamos de liderança, nós podemos pensar que existe abusos de liderança no mundo e no meio evangélico, e muitos abusos. E esses abusos levam a igreja para o outro extremo, desqualificando as lideranças, pastores e líderes de forma geral, governos. Isso não é correto. Existe liderança constituída por Deus, eclesiásticas ou não, e o nosso principal líder é o Senhor. Guardada a proporção dos respeitos, mas também desses limites que são quebrados, de endeusar essas pessoas que se colocam aí na mídia, normalmente estão na mídia. O Senhor é o nosso grande líder, Jesus Cristo. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. E como Senhor, nós devemos entender que um Senhor manda, que um Senhor conduz. Assim como Josué libertou Israel e levou a terra prometida, colocando dentro da promessa de Deus, nós precisamos entender que Cristo veio, morreu, nos libertou para nos dar vitória sobre o pecado, o diabo, sobre a morte, e nos colocar nas mansões celestiais um dia, e que pela fé já estamos. Devemos segui-lo com fé, obediência, certos de que Ele venceu todo o pecado e que Ele nos garante a vida eterna. Então nós precisamos entender, a igreja tem uma liderança, e a principal liderança de uma igreja é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obedeça a Ele, e o pastor estará feliz, e sua família será feliz, e todos estarão felizes. Obedecendo a Deus, você está obedecendo e cumprindo e sendo uma grande bênção para o reino do Senhor. Porque toda rebeldia contra a liderança será punida com o rigor da lei. Paulo vai falar isso aos romanos. Mas em quinto lugar e último, para acabar, o pessoal do louvor pode vir, nós entendemos aqui, vemos que a igreja tem uma missão. A tarefa de Josué era conquistar Canaã, apontando para a missão da igreja de proclamar o evangelho a todas as nações. Assim como Israel confiou na direção de Deus, a igreja deve depender do Espírito Santo para cumprir a sua missão. E eu falei com alguns líderes que já me reuni esse mês para traçarmos as nossas diretrizes para 2025 e a despeito das suas pessoais, e nós temos pregado e falado sobre como você deveria pensar sobre o ano que está começando. Daquilo que eu tenho orado e pedido a Deus que nos ajude a fazer neste ano, é pensarmos em evangelizar, e evangelizar nas mais diversas formas. Fazemos isso através de campanhas de missões, fazemos isso no Santa Helena, fazemos isso aqui com ações missionárias, mas que de forma pessoal você orasse, colocasse diante de Deus uma pessoa que você vai levar para Cristo, não obrigada, mas que você vai se comprometer a orar e falar de Jesus e pedir que o Espírito Santo convença esse indivíduo do pecado, da justiça e do juízo, de ser missionário, de ver esse grupo agindo aqui no bairro, no Santa Helena, em amor, deixando os resultados com Deus. Josué recebeu uma missão de levar a igreja, a Israel, a entrar na promessa do Senhor e, na verdade, irmãos, a pregar o evangelho também ali. Porque a meta e o objetivo de Deus, não pense que era abandonar os outros povos. Deus escolhe um povo, coloca a sua lei nesse povo, para que esse povo ensine as nações. Quer um exemplo disso aqui? Raabe se converte. Quem foi Raabe? Uma meretriz. Ela foi tocada, ela foi conquistada. Ela falou: eu sei e ouço do Deus de vocês como abriu o mar vermelho. E ela começa a narrar a Josué, aos espias que estavam ali. Muitos se converteram a Javé, enquanto a conquista da terra era feita. Não aqueles que vieram com aqueles casamentos, os israelitas que fizeram aquilo que desobedecia a Deus, mas aqueles que se curvaram e obedeceram, convertendo-se ao Senhor e abandonando os seus deuses.
O livro de Josué nos ensina que a obediência ao Senhor passa pela nossa missão de cumprir exatamente e levar o evangelho às nações, às pessoas, a funcionários que você tem, a amigos de trabalho, a vizinhos seus. Fale do amor de Cristo, coloque isso como meta na sua vida, mas você não tem responsabilidade em fazer essas pessoas se converter, mas apenas de compartilhar o evangelho e orar, pelo menos por uma vida. Meus irmãos, esse livro é muito enriquecedor, e a síntese desse livro é: medita na minha lei de dia e de noite, assim farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Esse é o meu desejo para cada um de vocês, para esta igreja, para as nossas vidas, que possamos amar a lei de Deus, visitar a lei de Deus todos os dias, dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, eu quero obedecer. Vamos ficar em pé. Temos uma canção. Feche os seus olhos só um minutinho aí. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. O quanto a vida de Josué nos inspira, seu serviço, seu amor, sua obediência, sua coragem, sua fé, seu cuidado com a palavra, seu posicionamento. O quanto que esse livro nos inspira, enquanto povo, não mais nação, mas enquanto um pedacinho desse povo tão grande sobre a terra, a evangelizar, a divulgar o amor de Cristo, a viver para glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Pai. Perdoa-nos quando falhamos. Sustenta-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Temos a revelação completa hoje. Eles nem o tinham. Não como temos hoje. Pai, nos ajude. Ajude cada família desta igreja, cada ouvinte desta mensagem compartilhada, a nos rendermos ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Perdoa os nossos pecados. Vá à frente, o Senhor é o nosso comandante. Jesus, o Senhor é o nosso comandante. Se as lutas não cessarão, Senhor, nos faz passar por elas, confiando e confiantes no nosso general. Perdoa os nossos pecados. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém.